Estudantes da segunda série do ensino médio, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de aprofundamento aqui no Centro de Mídias. Aula do componente Pensamento Político e Democracia. Vamos lá para a nossa telinha. Nós estamos hoje na nossa atividade número 5 e vamos fazer o nosso fechamento, a sistematização da atividade 5. Hoje eu estou com o Sidney, que está na Libras para me ajudar, e depois estaremos com a Carol, que também vai nos ajudar. Então, hoje a aula é bastante especial, pois nós vamos fechar a nossa atividade 5, fechar o nosso ciclo aqui do aprofundamento pensamento político e democracia, então um momento especial. E para fechar esse momento, o que eu fiz? Na aula passada eu falei sobre a atividade 1 e 2 e hoje eu vou fazer um resumão também, um apanhado geral da atividade 3 e 4. E por que eu estou fazendo essa recapitulação da atividade 1 até a atividade 4? Porque isso é importante para a atividade 5, onde os estudantes precisam fazer uma apresentação, né, um seminário no estilo TED Talks, né? Então você vai fazer esse seminário utilizando algum dos temas que você já estudou no nosso aprofundamento. Então você pega ali o resumão aí do que a gente está falando, né, anota essas informações e prepara uma apresentação aí para os demais estudantes, professores, enfim, tudo bem? Então enquanto vocês fazem essas apresentações, fazem essa preparação, aqui a gente vai fazendo aí um resumão do que a gente aprendeu ao longo dessa jornada, tudo bem? Então para isso vamos avançar ali na nossa telinha, vamos dar uma olhadinha nas habilidades, lembrando aqui que eu não estou sozinho, o nosso componente é integrado com outros 4 componentes. O primeiro deles, população em movimento, e depois eu e o outro, culturas no plural, diferenças e desigualdades na contemporaneidade e, por fim, temos oficina de criação midiática, veículos de comunicação e expressão. E agora sim, vamos para as habilidades. Todas essas habilidades aqui, pessoal, eu já falei para vocês nas aulas anteriores. Então eu só vou para a última habilidade, que é uma habilidade inédita. Vamos lá. Então essas habilidades aqui vocês podem tirar o print da tela, podem olhar o material no repositório, baixar, tudo bem? E agora sim, deixa eu ver se é essa aqui, esta habilidade aqui, a última habilidade, que é avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às ciências humanas e sociais aplicadas, né, como essas ciências podem ser utilizadas na concretização de projetos pessoais ou produtivos, em âmbito local, regional, nacional ou global, considerando as diversas tecnologias disponíveis, os impactos socioambientais, os direitos humanos e a promoção da cidadania. Então, você utiliza os conhecimentos das ciências humanas para você resolver problemas e você também pensar aí no seu projeto de vida, beleza? Então agora sim, vamos lá para a nossa tela, vamos ver os objetos de conhecimento, são os componentes que nós aprendemos ao longo dessa jornada. A estratégia é a sala de aula invertida, onde vocês são os protagonistas. E agora sim, na aula de hoje, vamos receber as orientações da atividade número 5 e recapitular os conteúdos apresentados durante as atividades 3 e 4. Vamos lá então para a atividade número 5, que é a seguinte. Primeiro, o que nós debatemos, né, ao longo dessa jornada na atividade 5 é a construção de apresentações no estilo TED Talks. Então, eu passei para vocês lá na introdução as orientações do que é uma apresentação no TED Talks e hoje a gente fecha os nossos conteúdos, tudo bem? Então, vamos lá para a atividade. O que vocês deveriam fazer? O objetivo da atividade é construir uma apresentação no estilo TED Talks. Professor, eu não lembro o que é isso. Veja no repositório lá no YouTube ou no site do Centro de Mídias, né? Observem lá as aulas anteriores que a gente fala bastante sobre isso. Então, construir uma apresentação no estilo TED Talks, na qual os estudantes mobilizem todos os conceitos discutidos nas atividades anteriores. Para isso, seria interessante que eles realizassem uma busca sobre esse tipo de palestra que a gente já falou anteriormente, tá, pessoal? Onde, basicamente, ela é uma apresentação curta, tudo bem? Então, se vocês procurarem no YouTube, né, as palestras no estilo TED Talks, elas têm em média 18 minutos. Mas aqui a gente colocou uma média aí de 10 minutos. Então você escolhe um tema,
né? Faz uma apresentação, prepara lá bonitinho e depois você vai apresentar para os demais estudantes, aí mais ou menos numa média de 10 minutos já está legal, tudo bem? Então, prepare essa apresentação, procure os recursos digitais que vocês acham mais interessantes para apresentar, pode utilizar o PowerPoint, pode utilizar vídeo, música, enfim, vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, porém vocês precisam lembrar que quando a gente fala nesse estilo TED Talks, o apresentador ele é o protagonista, tudo bem? Então, é aquele momento de vocês perderem a vergonha de falar em público, né, e derem o melhor de vocês aí na hora de vocês apresentarem esses conteúdos, tudo bem? Então, lembrando que a pessoa, ela sempre é a protagonista ali naquela cena e os recursos digitais, eles funcionam como um auxílio, tudo bem? Lá no TED Talks, beleza? E agora sim, vamos lá. Para a produção das palestras, vocês podem seguir as orientações a seguir. Orientação 1. Escolha um tema para a palestra. Esses temas que nós trabalhamos ao longo da jornada. 2. As apresentações no estilo TED Talks têm em média 10 minutos. A média é 18, mas a gente deixou 10 aqui, tá, pessoal? E a construção da narrativa deve ser planejada e a construção normalmente é impactante e gera espaço para a reflexão. Lembrando, pessoal, não é uma apresentação de improviso, tá? Toda apresentação ela é construída anteriormente, então você já sabe nesses 10 minutos cada fala que você tem, tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. Você vai também escolher os recursos digitais que serão utilizados e para a elaboração das apresentações, usem aí um dos temas que nós aprendemos durante o semestre. E agora sim, vamos lá para a nossa atividade 3. O que a gente aprendeu na atividade 3? Falamos sobre as origens da democracia, a política segundo Aristóteles e Platão, as formas de governo segundo Aristóteles, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, por fim, a Constituição Federal de 1988. Foi bastante coisa, né, pessoal? Então, vamos lá para um resumão. Formas de governo segundo Aristóteles, tá, pessoal? Que está aparecendo aí na tela, o busto do Aristóteles, tá? Que ele nasceu, deixa eu ver aqui, tá pequenininho. Ele nasceu em 384 a.C. e faleceu em 322 a.C., um dos pais da filosofia. O que ele falava? Bem, ele estudou a respeito das formas de governo e para ele essas formas de governo elas seriam legítimas e ilegítimas. Tem formas que seriam boas e formas de governo que seriam ruins para a população. Então, vamos lá. Segundo o pensamento de Aristóteles, tá? Eram legítimas, eram boas e puras as seguintes formas de governo. A monarquia, onde nós temos os reis, né, no poder. A aristocracia, onde nós temos os nobres no poder. E a democracia ou politeia, que é onde o povo tem o controle político, tem o poder. Então, de acordo com ele, isso é bom, é legítimo. E o que é ilegítimo? De acordo com Aristóteles, ilegítimo no caso é a tirania, onde o poder é obtido de forma corrupta, onde quem está no poder é um tirano, é um corrupto, tudo bem? Depois nós temos a oligarquia, onde o poder é detido por um grupo que o exerce de forma injusta, tá? Então, na visão do Aristóteles, esse tipo de governo também não seria bom, tá? E depois nós temos também a demagogia ou holocracia, que é o poder exercido por facções populares. Como assim, professor? Me confundi agora. Facções populares? Bem, pessoal, pode voltar para mim? De maneira bem simples, essas facções populares elas aconteceriam se o governo ele não conseguisse controlar a população. Então o governo perdeu o controle e as pessoas elas começam a se dividir em vários grupos e cada grupo vai governar de uma maneira. Então essas facções onde nós não temos uma lei unificada, cada grupo ali no mesmo local faz uma lei diferente, por exemplo, isso aí seria um problema e na visão do Aristóteles seria um governo ilegítimo. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho.
nós falamos sobre diferenças, né, entre monarquia e república, mas antes disso, pessoal, só falando um pouquinho a respeito do Platão, pessoal, nós temos algumas teorias que vocês podem estudar a respeito do Platão, que também discutia essas relações políticas, tá? Por exemplo, nós temos a teoria da alma de Platão, onde ele falava sobre a divisão de classes sociais. Platão acreditava que as classes sociais deveriam acontecer, né? A sociedade ela não deveria ser unificada, nós deveríamos ter essa divisão de classes sociais, e essa divisão de classes sociais, na visão dele, ela deveria acontecer por meio do mérito, tudo bem? Então, você deveria merecer estar numa classe superior, por meio da sua inteligência ou da sua força, tudo bem? Então, se você fosse muito forte, por exemplo, você entraria na classe dos militares. Se você fosse muito inteligente, você poderia ser um político. Então, isso é baseado aí nessa teoria da alma de Platão, a alma, né, de acordo com ele, né, que seria a estrutura política do mundo, ela funcionaria de forma equilibrada com essa divisão de classes e meritocracia. Beleza? Agora sim, lá para a nossa telinha, quando a gente fala de monarquia e república, o que é uma monarquia, o que é uma república? Bem, pessoal, muito simples, né? Monarquia, reis no poder, tudo bem? República, nós temos várias pessoas que têm o poder de governar, né? Então, na monarquia nós temos um rei, uma rainha, e esse poder é passado de pai para filho. E quando a gente fala de república, nós temos várias pessoas que exercem o poder. Nós estamos no Brasil, que é uma república democrática, então várias pessoas exercem o poder de forma democrática através do quê? Como é que eles sobem ao poder? Através do voto, beleza? Então as pessoas eleitas vão governar por um tempo ali, né, determinado pela nossa lei. Tudo bem? Agora sim vamos avançar para a nossa tela. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também debatemos a respeito dessa declaração. Vamos lá. Como é que a gente chegou lá? Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem uma etapa de transição, né? Então, ela é inspirada na Revolução Americana, né, quando os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776 e criaram uma declaração que visava a liberdade e o direito aí dos seus cidadãos. E depois nós temos na Revolução Francesa a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Que estava relacionado ali ao contexto da Revolução Francesa. Mas a declaração que nós conhecemos hoje, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surge após os horrores da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando, né, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas ela vem também, pessoal, até mesmo da antiguidade, tá? Então nós comentamos que lá nas aulas anteriores a respeito do cilindro de Ciro. Eu mostrei até uma imagem para vocês que foi aí um exemplo de uma quase declaração de direitos humanos ali para o pessoal da Pérsia, tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Aqui nós temos alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou ler só alguns deles, tudo bem? A gente já destrinchou bastante informações a respeito deles. Vamos lá para o artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então é para você tratar o outro como se fosse o seu irmão. Vamos avançar mais um pouquinho. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ou o artigo 4, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela serve de base, né, para os países criarem também as suas constituições, né? Ela serve de base para as regras, né, que geram aí o nosso mundo, né, que regem o nosso mundo. Por exemplo, o Brasil
na nossa Constituição de 1988, nós pegamos vários itens da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nós anexamos a nossa Constituição, tá, pessoal? Então isso é bem interessante, né? Por quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem peso de lei, ela é mais uma recomendação. Porém, o Brasil anexou alguns desses itens na nossa declaração, eles serviram de inspiração para a nossa declaração, e a nossa declaração, sim, né, a nossa Constituição, no caso, né, a de 1988, sim, tem peso de lei, beleza? Então vamos avançar na nossa tela mais uma vez. Por exemplo, aqui. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência, tudo bem? Ou todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Todo ser humano tem direito à propriedade. E todo ser humano tem liberdade de pensamento, consciência e religião. Muito legal, né? Bem, eu vou avançar um pouquinho aqui, pessoal, pois agora nós vamos para a nossa atividade número 4. O que nós aprendemos na atividade 4? Vamos lá. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, onde nós trabalhamos principalmente a questão do carnaval. Nós falamos sobre o carnaval e a política, o samba e o carnaval como forma de subversão da ordem social. Então nós estudamos as festividades do carnaval, né, que começam lá na antiguidade com festas para os deuses, principalmente a respeito das fases de colheita, de plantio, né? Então essas festas da antiguidade, elas vão para a Idade Média, elas se transformam e depois elas também se transformam no período moderno e depois se transformam no carnaval que a gente conhece. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. O carnaval e o samba na subversão de valores. Mas o que é uma subversão de valores, professor? É uma mudança de valores. Imaginem que nós temos valores tradicionais e quando a gente chega no carnaval, esses valores mudam, tudo bem? É como se as regras do jogo, elas mudassem. Bem, então eu falei para vocês que o carnaval, ele tem origem nas festas da antiguidade, por exemplo, lá na Babilônia já se realizavam essas festividades, tá? Mas eram diferentes. Na Grécia Antiga também haviam festas para comemorar a chegada da primavera, onde estava permitido que toda a população, sem distinção de nascimento, de classe social, participasse do evento. Então é bem interessante, né? Lembrando que a Grécia Antiga é uma sociedade onde existia uma divisão forte de classes sociais. Mas, nessa época, as pessoas elas poderiam participar dessa festividade. E, falando a respeito aí da evolução do carnaval, com a ascensão do cristianismo, né, depois do período da antiguidade, entrando na Idade Média, né, as festas pagãs ganharam novos significados. Por quê? A Igreja Católica, ela se apropria dessas festividades e simplesmente troca o contexto, tá? Então, você realizava uma festa para determinados deuses, só que agora, no mesmo mês dessas festas, você troca, você inverte, tá? Então, em vez de você cultuar uma divindade considerada pagã para os católicos, agora você realizaria uma festa para alguma divindade, né? Algum santo católico, por exemplo, ou para coisas relacionadas ao cristianismo, tudo bem? Por exemplo, né, quando a gente fala do carnaval, né, nós estamos falando na Igreja Católica, né, a respeito aí, por exemplo, da retirada da carne, né, 40 dias antes, né, da Páscoa, né, nós temos o Carnes Levare, que significa retirar a carne, tudo bem? Que aí é o período da Quaresma, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Desde o seu início, né, o carnaval, ele era uma festa aí onde as pessoas elas trocavam de identidade. Então, assim, elas tinham maior liberdade para se divertir. Por exemplo, pessoal, voltando aqui para mim, quando a gente fala dessas festas no período medieval e moderno, lembre-se que as pessoas, elas, como eram festas de rua muito populares, se você fosse de uma classe mais alta, agora você poderia se misturar, por exemplo, com o povão. Tudo bem? Então, para isso, o que as pessoas ricas faziam, né?
como é que eu vou sair, né? Por exemplo, o rei do castelo, né? Vai sair os nobres e vão se misturar com os réis mortais, né? Como é que eles faziam isso? Utilizando máscaras, tá? Então, é daí que se popularizam os bailes de máscaras. As pessoas que eram mais ricas utilizavam essas máscaras para não ser reconhecidas pelas pessoas mais pobres. E durante essas festividades, as pessoas mais pobres se vestiam de pessoas mais ricas também. Então, se você estivesse numa classe mais baixa, você poderia ser, por exemplo, um nobre, né, pelo menos durante aquela festividade. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, em Veneza, os nobres usavam máscaras, tá? Para poder desfrutar aí da festa junto da população comum, beleza? E vamos falar a respeito do carnaval no Brasil. No Brasil, o carnaval surgiu como um intrudo. O intrudo é como se fosse uma brincadeira, tá, pessoal? Trazido pelos portugueses. Este consistia numa brincadeira na qual as pessoas atiravam água, farinha, ovos e tinta umas nas outras. Por sua parte, os africanos escravizados se divertiam nesses dias ao som de batuques, ritmos trazidos da África e que se mesclariam com os gêneros musicais portugueses. Essa mistura seria a origem aí da marchinha de carnaval e do samba, né, entre muitos outros ritmos musicais. Então, o carnaval ele surge dessa brincadeira portuguesa, né, de você jogar o carnaval do Brasil, tá? Não o carnaval do mundo. O carnaval do Brasil, ele surge dessa brincadeira dos portugueses de jogar farinha, tinta, ovos, água, uma pessoa aí na outra, tudo bem? Só que, junto com essa festividade, né, então, os negros escravizados, eles passavam ali o tempo utilizando ali o batuque, fazendo ali os seus ritmos musicais. E com isso, essa festividade ela se misturou, então. Então agora nós tínhamos música e nós tínhamos essa brincadeira. Tudo bem? Então nós temos uma mistura de cultura europeia com cultura africana. Beleza? Então aqui nós temos uma pintura bem interessante na tela, que ela mostra justamente essa brincadeira, pessoal. Ela está uma pintura ampliada aqui que eu deixei para vocês. Ela é uma pintura de 1822. Então as pessoas estão jogando ali farinha, né, bolotas ali de farinha, ovos, enfim. Bem interessante, né? E quando a gente fala no começo do século XX, aí, com o objetivo de civilizar a festa, essa prática foi proibida. Então proibiram essa brincadeira e agora as pessoas começaram a importar a ideia do carnaval europeu, o carnaval de Paris, onde as pessoas jogavam confetes, tá? Então é daí que surge a ideia dos confetes. Então, em vez de jogar alimento, né, farinha, água, tinta, agora as pessoas começaram a utilizar aí os confetes. E com a chegada dos automóveis, as pessoas ricas aqui no Brasil, o que elas faziam? Elas passaram a desfilar com seus carros no meio dessas festas. Então, as pessoas ricas passeavam nas festas de rua com os seus automóveis, com o capô levantado, e elas ficavam atirando confetes na população. Sacaram a ideia? Então, a partir daí, você já começa a ter uma ideia do quê? De carro alegórico, carro de samba, tudo bem? Então, a gente vai entender isso mais para frente. Por quê? Depois que os carros eles se tornaram populares, né, para a população de modo geral, aí os ricos pararam de fazer essa participação e, com o tempo, os desfiles eles foram se concentrando e se elitizando, tudo bem, pessoal? Então, o sambódromo, ele acaba elitizando a festa do carnaval. O ponto positivo agora é que, nos tempos atuais, o carnaval de rua, aqui nas regiões de São Paulo principalmente, ele começou a tomar uma forma maior. Mas alguns anos atrás, se você quisesse curtir o carnaval, você tinha que ir no sambódromo, tá? E isso elitiza o carnaval, porque você só está lá no sambódromo se você pagar um valor, tudo bem? Então, agora com as festas populares, né, de rua crescendo bastante, o carnaval ele se torna mais democrático. E tudo isso está relacionado à política. Vamos avançar mais um pouquinho. Bem, lá na nossa telinha, aqui, como eu falei para vocês a respeito do baile de máscaras, nós temos aqui um carro alegórico mostrando justamente isso, um baile de máscaras.
E agora vamos falar sobre o samba. Uma perguntinha para vocês que é: o carnaval é celebrado da mesma maneira em todo o território nacional? A gente sabe que não, né? Nós temos, por exemplo, lá em Pernambuco, a questão do frevo, tudo bem? Ou os bonecos de Olinda, que fazem parte do carnaval pernambucano e não tem nada a ver com o carnaval paulista ou carioca, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Para a gente fechar, vamos falar sobre a história do samba, bem resumido aqui para vocês, tá, pessoal? O samba, ela é uma dança e um gênero musical, né, brasileiro, considerado um dos elementos mais representativos da nossa cultura. Ela é uma mistura, né, da cultura europeia com a cultura africana, tudo bem? E aqui, pessoal, tem uma imagem bem bonita também, que é uma pintura de 1835, tá? Chamada Batuque, onde nós temos aqui vários africanos ou descendentes, né? Que estão fazendo um batuque, tá? Que vai ser ali a origem do samba. Nós temos os ritmos africanos, tá, pessoal? E após a abolição da escravidão em 1888 e a instituição da República em 1889, muitos negros se dirigiam à capital, né, da República, que era o Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Porém, qualquer manifestação cultural africana era vista com desconfiança e criminalizada, como a capoeira, o candomblé, e com o samba não foi diferente. Por quê? Ele foi proibido do Brasil. Então, olha só que interessante, pessoal. Nós temos, com o final da escravidão aqui no nosso país, a situação ela não muda tanto assim para os negros. Por quê? Não é porque acabou a escravidão que todo mundo agora vai respeitar a cultura negra. Isso não existia no Brasil daquela época e infelizmente ainda não existe no Brasil de hoje. Muitas pessoas são preconceituosas, tá? Mas nessa época era uma coisa muito mais pesada. Por quê? Era lei, era proibido você fazer, né, o seu samba, a capoeira, o candomblé. Então tudo isso era realizado ali de forma ilegal. Olha só que coisa maluca, né? Para os nossos dias atuais, se a gente fazer uma análise, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Bem, e onde é que as pessoas celebravam, né, esse samba? Nas casas, né, de santo, né? As pessoas tinham lá as mães de santo, né, que faziam lá as suas festividades religiosas, faziam as suas rezas, enfim. E elas traziam essas pessoas negras para tocar um samba, né, ali, mesmo que de forma ilegal, tudo bem? Só que aí depois essa ilegalidade ela acaba e em 1917 foi gravado no Brasil aquele que é considerado o primeiro samba, com um título chamado Pelo Telefone. 1917. Vamos dar uma olhadinha na letra dele? E olha só como ela fala sobre subversão de valores, pessoal. Olha só essa letra. O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar, né? Manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. No caso aqui, a música ela está falando justamente sobre a ilegalidade do samba, tá, pessoal? Por quê? Era ilegal, né? Aqui no samba não, no caso do jogo, tá? O jogo era ilegal, perdão. Então o que acontecia? É ilegal o jogo de azar no Brasil. Beleza, era ilegal, porém o chefe da polícia ligou aí para você e avisou que tá rolando uma roleta, tá rolando um jogo de azar, tá? Então a gente consegue ver justamente essa questão da subversão dos valores no Brasil. Por quê? Mesmo sendo ilegal, a gente percebe que uma pessoa que era para representar a lei, né, no caso, que é o policial, ele está sendo corrompido ali e ligando para a pessoa para ela fazer aí o seu jogo de azar. Então o samba, ele trata justamente dessas questões. Ele fala de política, de desigualdade, de relações pessoais entre as pessoas, enfim. Que a atividade de vocês na atividade 4 foi justamente isso, né? A gente analisar uma letra de samba e entender aí, né, as nuances, os detalhes dessas letras. Tudo bem? Então, basicamente é isso por hoje. Fechamos aí o nosso resumão. Eu espero que vocês todos fiquem muito bem. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comenta aí o que vocês estão achando. E a gente se vê numa próxima. Se cuidem, todos fiquem muito bem. Um abração e até mais. Tchau, tchau!